Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gac e estamos começando uma aula de matemática aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e o tema da aula de hoje é unidades de medidas de tempo. Mas essa não é a nossa primeira aula sobre este assunto, então, se você está assistindo agora esta aula, para um pouquinho, volta lá no repositório e assiste a parte 1, ok? E aí sim, depois de assistir a parte 2, você volta para essa aula daqui, que inclusive essa aula tem desafio, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre unidades de medida de tempo, ok? Então, na primeira aula eu apresentei para vocês o relógio digital, o relógio analógico e mostrei como é que funciona, né, a contagem do tempo aqui no Brasil. Ok? E a divisão, né? Hoje a gente tem aí um desafio, mas a gente vai recapitular alguns assuntos caso você tenha perdido ali na primeira aula, certo? Então vamos ao título e aos nossos combinados, certo? Bora lá! Título da aula de hoje, Medidas de Tempo, parte 2. Habilidade EF02 MA19. E nossos combinados, então, como eu disse, nós vamos falar sobre unidades de medida de tempo e vamos lá aos nossos combinados que são: se acalme, preste atenção na explicação da professora Aline e tome nota daquilo que achar necessário. Lembre-se sempre, a chave da matemática é o treino e como disse na nossa última aula, quando a gente está falando principalmente de relógio e de tempo, essa palavra treino tem que ficar lá destacada, tá? Porque é um assunto que alguns estudantes têm um pouco mais de dificuldade, tem facilidade no relógio digital, mas no relógio analógico há um pouquinho de dificuldade, então tem que treinar, tá ok? É legal que você tenha, de repente, um relógio aí na escola, o professor sempre trabalha esse assunto com vocês, ou em casa também, certo? Então, bora pro conteúdo, pessoal! Então, vamos relembrar algumas coisas que nós vimos na última aula, certo? Então, 1 hora tem 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos, tá? Esse aqui é um relógio digital, tá? Esse relógio digital, ele está marcando as horas, está marcando os minutos e os segundos. No caso aqui, qual é a hora que ele está marcando? Ele está marcando 9 horas, 45 minutos e 36 segundos, ok? Então, esse é o relógio digital. E bora lá, aqui a gente tem um desafio para vocês. Vou colocar aqui, então, que tal fazermos um exercício para testar o conhecimento sobre a leitura de horas aprendidas, então, na aula anterior? Nesse momento, o que eu quero que vocês entendam? A gente está trabalhando a leitura de horas, tá? Então, somente a leitura. Posteriormente, mais para frente, a gente vai trabalhar intervalos de tempo. Ah, a partida de futebol começou tal horário, terminou 30 minutos depois. Que horas a partida terminou? Isso é o intervalo de tempo, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar mais a leitura de horas, tá? Então, bora para a telinha? Vamos lá. Aqui nós temos 4 relógios analógicos, ó. 4 relógios analógicos e aqui embaixo nós temos ele digital também, certo? Lembra que eu falei para vocês que nós podemos falar, por exemplo, 1 hora da tarde ou 13 horas? Por isso que nós temos 2 opções aqui, certo? Aqui é a mesma coisa, nós podemos falar 3 horas, né? Ou 15 horas, 3 horas da tarde ou 15 horas. Por isso que nós temos aí 2 opções aí de digitais, certo? Vou pedir para o oráculo mostrar só o nosso primeiro relógio analógico, a princípio. Vou ver se ele consegue mostrar o nosso primeiro analógico. E aí, a partir da hora que está aqui no nosso primeiro analógico, a gente vai ter que descobrir esse analógico se refere a qual digital de baixo, tá? Então, o exercício é esse. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos o ponteiro maior no 12, nós temos o ponteiro menor no
3. Vamos dar uma olhada nas opções que nós temos? Nós temos 7 horas ou 19, nós temos 1 hora ou 13 horas, nós temos 3 horas ou 15 horas e nós temos 4 horas ou 16 horas. Esse primeiro relógio analógico, vocês, nesse momento, acredito que ele corresponde a qual hora aqui do digital aqui de baixo? Hein, pessoal? E aí eu vou dar uma dica. Se você está assistindo essa aula na escola, agora é hora de pausar, certo? E tentar responder. Com intervenção do professor, ajuda dos colegas. Se você está assistindo em casa, agora é hora de pausar e pensar, tá? Olha bem para esse relógio analógico e pensa, tá? Porque você tem que treinar, você tem que testar. Não adianta ficar vendo aqui a professora dar a resposta certa, tá ok? Então, treina, testa. E se tiver errado, pelo menos você aprendeu e aí na próxima você responde certo. Fechou? Então, vamos voltar lá. Então, esse nosso primeiro, eu vou pegar aqui a nossa caneta. Rapidinho, oráculo, vou passar aqui. Opa, foi. Esse nosso primeiro relógio aqui analógico, ele corresponde a ou 3 horas da madrugada, por exemplo, ou às 15 horas, tá? Então, eu vou utilizar aqui minha lousa, ela tem várias cores, tá, pessoal? Então, eu vou aproveitar que ela tem cores e aí eu vou circular o certo. Então, ó, vamos lá. Então, esse relógio analógico, ele corresponde a esses aqui digitais, pessoal. Certo? Então, aqui, ou 3 da madrugada, ou 15 horas. Fechou? Então, vamos para o próximo relógio? Então, nosso próximo relógio aí analógico. Eu tenho o ponteiro grande que está lá no 12 e o ponteiro menor está no 7. No 12 e no 7, vamos ver as opções que nós temos? 7 horas ou 19, 1 hora ou 13 horas, esse daqui eu nem vou escolher porque esse aqui já foi, ou 4 horas ou 16 horas. Pessoal, tá fácil, né? Olha onde está o nosso ponteiro menor, está no 7, ok? Então, fica fácil. Vou trocar aqui a minha cor de novo, vou pôr um verde aqui bonitão. Então, o nosso relógio analógico, esse aqui, corresponde a 7 horas ou 19 horas, certo? Então, aqui, ó. Vamos agora ao nosso terceiro relógio analógico. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é observar onde é que estão os ponteiros, tá? E aí eu consigo ver que o meu ponteiro maior, ele está no 12. E o ponteiro menor está no 4, olha só, no 4. Tá, entendi. 12 e 4. Vamos ver as opções que nós temos? Nós temos a opção 1 hora ou 13 horas e 4 horas ou 16 horas. Fácil, né? Agora, com as dicas da professora Aline, ficou fácil, não ficou? Então, se o meu ponteiro está aqui no 4, só pode ser ou 4 horas aqui da madrugada ou 16 horas. Lembrando que a posição, quando está marcando 4 horas da madrugada ou quando está marcando 16 horas, a posição aqui no analógico é a mesma, ok? É a mesma, não muda. Vamos lá, então, agora mudar a cor da nossa caneta. Vou para o vermelho agora. Então, vamos lá, ó. Esse meu relógio analógico corresponde a essas opções aqui no digital, ok? E agora ficou fácil, porque só sobrou um analógico e um digital, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, ponteiro grande no 12 e ponteiro menor no 1. Ponteiro grande no 12, ponteiro menor no 1. E olha só a minha opção. Ou 1 da madrugada ou 13 horas, ok? Lembrando, vou reforçar de novo.
tanto aqui quando marca 13 horas ou quando marca 1 da madrugada, a posição no relógio analógico é a mesma, ok? Então, agora só me sobrou uma opção. Vamos aí para o amarelo, não sei nem se vai aparecer o amarelo. Aqui. E esse exercício, professores e estudantes, é um exercício bacana para realizar na sala de aula, ok? Em conjunto com todos os estudantes. De repente, você sorteia aí alguns horários, né, no digital, tem aí um relógio, você pode construir esse relógio e ir mudando os ponteiros dele, né, no analógico, para que as crianças vão começando aí a se apropriar do relógio digital mais o relógio analógico, eles façam essa associação. Tá ok? E por enquanto só horários fechados, né? Não vamos entrar aí agora em minutos, né? Então, só horários fechados, né? 1, 2, 3 e assim por diante, ok? Então, aqui eu vou colocar uma outra sugestão de atividade para vocês, tá? É uma continuação da aula anterior. Essa atividade está na página 160 e aqui vocês vão começar a ver, né? Aqui, de novo, relógio digital, certo? Então, vocês vão ver aqui algumas opções. 13h35 e 1h35. Será que é a mesma posição no analógico? Será que corresponde ao mesmo horário? Então, coisas aí para as crianças irem se apropriando. A gente tem algumas pegadinhas aqui, ok? Então, é legal para as crianças aí irem aprendendo aí um pouquinho do digital, do analógico, fazerem essas associações. Lembrando, professores, que nessa atividade tem algumas pegadinhas, tá ok? Então, é legal que as crianças também percebam essas pegadinhas, certo? Então, bora lá, trabalhamos os fatos básicos aí sobre unidades de medida de tempo, compreensão e leitura de hora em relógio digital e leitura e interpretação de texto. Não esqueça de realizar as atividades, essas propostas aqui durante a aula, que estão no livro ou aquelas do sistema de tarefas, certo? Vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação. Então, se você curtiu a aula de hoje, avalie positivamente. Vou repetir para reforçar. Relógio parece difícil para os nossos estudantes, mas é treino, certo? Então, construa relógio com eles, trabalhe essa leitura do digital e do analógico. Eu tenho certeza que até o finalzinho aí do ano tá todo mundo craque em relógio, certo? Beijão, galerinha do 2º ano. Vejo vocês em uma próxima aula de matemática. Tchau, tchau!